deputados levantaram-se e acusaram, portanto, os colegas do MPLA de assassinos, portanto, referindo-se a episódios do conflito armado. Dr. Mário Aragão, quero começar por si agora. Olha, só saber, eu quando vi este debate na Assembleia Nacional, primeiro deixa-me abraçar o presidente da Assembleia Nacional, Adão Correia Francisco de Almeida, um grande presidente, tem estado a conduzir a Assembleia Nacional num ritmo de um jovem. Por quê? Porque o presidente Adão Correia Francisco de Almeida é daqueles presidentes que, de facto, parece-me que domina o regimento parlamentar e automaticamente suspendeu. Eu penso que nós não podemos estar alérgicos à verdade. E o senhor deputado, embora eu entendo que teve aqui algum excesso, porque nós estamos no mês da paz, e se estamos no mês da paz, recebemos há pouco tempo o Papa, eu entendo que o senhor deputado deveria ser mais cuidadoso naquilo que eu falava. Mas o senhor deputado também não falhou com a verdade. O senhor deputado trouxe aquilo que eu próprio já dizia aqui numa das edições. Porque naquela altura, de facto, o presidente Eduardo Santos tinha toda a legitimidade de extinguir a UNITA. Mas se isso acontecesse, naturalmente que poderíamos beliscar a democracia. E o presidente Eduardo Santos compreendeu que é importante que a democracia no nosso país seja um fato. E nós vimos que o presidente Eduardo Santos respeitou a democracia no nosso país. Por isso é que eu entendo que o senhor deputado não falhou com a verdade, mas me parece que teve excesso. Porque o tempo já não estamos para falar de guerra, já não estamos para falar de extinção de partidos políticos, mas sim estamos para discutir ideias. Eu tenho dito que, infelizmente, a Assembleia Nacional nos últimos anos, nos últimos dias, e tem estado a ir não num caminho de discussão da matéria, daquilo que são as leis que são propostas, mas são discutidas assuntos meramente políticos. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que os senhores deputados, quer da bancada parlamentar da UNITA, quer da bancada parlamentar do MPLA, quer das outras bancadas parlamentares, discutam leis, discutam fundamentos, discutam matérias concretas. Eu entendo que não vamos esquecer a verdade, mas me parece que houve um excesso do nosso deputado, infelizmente, deputado da bancada parlamentar do MPLA, eu assumo aquilo que eu estou a dizer. Chegou a pedir desculpas. É isso que eu estou a dizer. Infelizmente é deputado da nossa bancada parlamentar, mas eu entendo que houve excesso. Mas não podemos fugir com a verdade. E o presidente Eduardo Santos, naquela altura, em 2002, compreendeu que a democracia no nosso país deve vincar. E vincou. Hoje nós temos a UNITA a fazer... O Aragão é apologista também, naquela altura, teria sido apoiante de uma extinção ou extermínio da UNITA? Não, naquela altura não fazia política ativa. Não, naquela altura não fazia política ativa, embora já era do MPLA, mas não fazia política ativa. Mas eu compreendo que eu deveria respeitar aquilo que seria a decisão da direção do meu partido político e daquilo que seria a decisão do presidente Eduardo Santos. E a decisão foi de que a UNITA deve continuar a fazer o seu papel. E está aí, a UNITA está a fazer o seu papel, muito bem, fazer o papel de oposição. Mas é importante dizer de que a UNITA deve reconhecer o mérito do presidente Eduardo Santos. Eduardo Santos pegou na mão dos militantes da UNITA e disse o seguinte: façam o vosso trabalho e nós estamos aqui. Agora, eu entendo que houve excesso, mas não houve falta de verdade aqui. Muito bem. Dr. Carlos Cabaça, presidente da Assembleia Nacional, portanto, foi obrigado a suspender a plenária temporariamente. Sassambel, há aqui uma expressão do Dr. Aragão extremamente grave e preocupante. Quando o Dr. Aragão dizia que o presidente José Eduardo tinha legitimidade de exterminar o que é o partido UNITA, isso é extremamente grave. Ele falou numa possibilidade, é isso? Foi numa possibilidade. Foi numa possibilidade. Não, foi numa possibilidade. Numa possibilidade. Mas eu estou no meu momento. Está gravado. Meu caro amigo, eu estou a dizer. Assim fica complicado. Atenção, Dr. Carlos Cabaça, senão vamos passar uma mal. Não. Assim eu fico calado, não falo mais nada. Eu também tenho a obrigação. Por isso que eu estou a procurar se o Dr. Aragão falou numa possibilidade ou é esta a sua apologia. Não, foi numa possibilidade. Eu estou a dizer o que o Aragão disse.
Ok. Eu não sei porque que quando eu tomo a Está-me a palavra... interpretar mal, ô Cabaça. Sim, não dá, meu. Assim não se faz Doutor Carlos, debate. Não, doutor Aragão, um minuto, por Não, favor. assim não se faz Doutor debate. Aragão, um minuto. Não, assim não se por faz favor. debate. Estamos Não, no não, eu debate. fico calado. é Carlos melhor. Cabaça. Não. Doutor Aragão, Assim não se faz por debate. enquanto vamos ouvir o doutor Carlos Cabaça e Não depois se faz passamos. debate, eu Se não pedir sei. um minuto, Não vamos sei qual é o vosso vamos papel, atribuir. afinal, não sei. Vamos Porque assim avançar, não se faz doutor Carlos. debate. Doutor Carlos Assim não Cabaça, se faz vamos avançar. debate. Vamos avançar, meu amigo, vamos avançar. O doutor Aragão disse, está gravado, que o presidente José Eduardo tinha legitimidade de extinguir a UNITA. Disse, está gravado, então por que é que vamos procurar arranjo? É só recuarmos e vamos ouvir se ele disse isso ou não. E eu estou a dizer, isso é extremamente grave. Alguém nesse país tem legitimidade de tirar a vida de outra? Desde quando é que alguém no país tem legitimidade de tirar a vida de outra? Não, doutor Cabaça. Um Ninguém minuto, disse. doutor Aragão. Não. Não, Só nós saber, é mesmo estamos a grave. falar, Eu quero nós mesmo- estamos a falar. Depois Nós- vai poder rebater. Dê-me só 30 segundos, Cabaça. Assim, Dê-me não, só vai 30 poder segundos. rebater, Deixa- meu amigo. Dê-me Assim só não se 30 faz segundos. debate, assim. Não, porque o Cabaça, Doutor- o Cabaça, Não, o assim Cabaça, não se isso é faz debate. grave. Ele fala. Ninguém Eu disse vou que colocar-vos ainda em Não, silêncio ninguém por disse enquanto, está bem? Vai que debate, seria assim. que Não, doutor poderia Aragão, matar um os minuto. militantes Meus da amigos, UNITA. meus amigos. Ninguém Doutor- disse isso. Aliás, foi o Doutor próprio Aragão e presidente doutor Eduardo Cabasso, Santos. por favor. Não, permite. Não, só Assembleia. Esse é um minuto. programa muito sério. O Só doutor Assembleia. Cabaça ainda não terminou com os seus argumentos. Vamos só passar rapidamente ao doutor Albino Não Paquice. precisa passar. Eu vou aguardar. Um Pode minuto. deixar o doutor Aragão minuto. terminar. Doutor porque Albino Paquice. assim não adianta Como é eu estar aqui no que debate. encarou Assim. este, digamos, este... Espera só, podemos Assembleia. considerar... Não, Meu doutor amigo, Paquice. meu amigo. Peço desculpa, assim não adianta eu Doutor estar no Carlos debate. Cabaça, por Não. favor. Por favor, Não. vamos só amenizar o teu ambiente. Não precisa. Ouvindo o doutor Albino Paquice e depois passo-vos a palavra para, num sentido de o doutor Aragão não interromper mais. Só um bocadinho, doutor Doutor Paquice. Carlos Cabaça, Só um por favor. bocadinho, Está Assembleia, bem? com todo o respeito, só um bocadinho. Eu disse que o doutor Aragão podia terminar o que ele esteve a dizer. Tem esse Ele direito. estava então- interrompendo, ok? Não, pode deixar o doutor Aragão terminar agora. Uhum. Agora, cortar eu e o doutor Aragão, passar a palavra ao doutor Paquice, está a passar uma ideia de que nós não temos capacidade de gerir ou de ultrapassar determinadas questões. Não é esta a Desculpe só, intenção. Meu caro amigo, não eu é esta estou a no uso intenção. da palavra. Por É isso a que terceira pedi. vez que o Uhum. Assembleia interrompe, mas assim fica complicado. Não, não, Porque não eu não estou tenho aqui interrompendo. nenhum papel que fiz anotações daquilo que vou dizer. Corta Meus amigos, constantemente nós o meu também temos raciocínio. um... assim Não. Nós temos aqui um papel pedagógico também, ok? Nós temos que transmitir da melhor maneira possível a mensagem, no sentido de não haver determinados cortes ou mal interpretação, ok? Estas interrupções às vezes atrapalham também a própria interpretação dos Mas não nossos sou eu que estou internautas. a É isso que eu estou a dizer. Tá, Por eu, isso, doutor Aragão, eu estou a interromper. solicitá-lo só um minuto, ok? Não passando a palavra ao doutor Aragão, vou passar a palavra agora ao doutor Paquice e depois volto a vós também, com tranquilidade. Mas eu estou no uso da palavra. Mas solicitou, mas o senhor pediu que passássemos para o doutor Aragão. Eu estou a lhe dizer que não vou passar agora ao doutor Aragão e vou passar para o doutor Albino Paquice. Estamos compreendidos assim, meus amigos? Por favor, doutor Paquice. O que é nesse debate, Uhum. e nós estamos a ver aqui no debate, é um bocadinho difícil, de facto, essa conversa aqui no equilíbrio entre o Aragão e o Cabaça, que é, nós temos que ter a capacidade de ouvir os outros e não rebater necessariamente o que o outro diz, mas apresentando a nossa ideia. Eu vou apresentar a minha ideia sobre essa matéria. Eu acho que o deputado excedeu-se quando dizia que em 2002, no dia 22 de fevereiro de 2002, o MPLA podia exterminar a UNITA. Excedeu-se. É muito pesado, 24 anos depois, essa expressão é muito pesada. Agora, temos que reconhecer que a UNITA estava fragilizada. Esta é uma verdade. Esta não é uma não-verdade. Não é uma inverdade. Não há aqui uma inverdade. Qualquer pessoa que for ver os vídeos do general Kambagato, e eles estavam aí muito próximos do Dr. Savimbi, percebem que, de facto, e o general diz muito bem, olha, nós estávamos a comer tortulho já há 2 semanas e a comer mel, estávamos a passar muito mal. Isto é verdade, quer dizer, aquele grupo muito restrito que estava com o Dr. Savimbi Com o líder da estava muito UNITA. fragilizado. E, na verdade, se o presidente Jair Eduardo Santos não tivesse tido a hombridade, a possibilidade de reconhecer o valor da vida humana naquele momento, eles podiam avançar um pouco mais relativamente àquilo que são as mortes que existiram. Na guerra, a guerra não come capim, come pessoas. Peço desculpa da maneira como vou dizer, eu sou cristão, mas a grande verdade é que quando há guerra, ou eu te mato ou tu me matas. Ponto parágrafo. Não podemos estar aqui a romantizar, não, mas podia, a lei, não. Isto aqui, e peço desculpas, hoje parece um bocadinho contra o Cabaça, mas não é. Vamos reconhecer a verdade na guerra. Na guerra, ou você me mata ou eu te mato.
Estamos num momento de guerra. E quando Zé Eduardo diz, vamos parar as hostilidades, vamos conversar com os homens, foi de uma mais elevada, portanto, arquitetura para pensar a paz. Agora, trazer esse discurso hoje, só mesmo com a raiva e com a impossibilidade de nos reconciliarmos imediatamente, é que ainda faz rebuscar estes laivos de guerra que existem na nossa mentalidade. Agora, eu entendi também aqui, devo dar os parabéns ao presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, que foi muito elevado, de uma categoria muito alta, né? E chamou os líderes para fazer aquele debate. Agora, os militantes, os deputados da UNITA chamaram assassino, pronto, houve um excesso em tudo aquilo, mas, o Sassembele, de facto nos passa um bocadinho a imagem daquilo que nós somos. Eu hoje trouxe um livro que fala sobre a reconciliação, de Benazir Bhutto, e de facto nós temos que avançar muito. Estamos longe. Nós estamos ligeiramente longe, né? Nós estamos ligeiramente longe. Essencialmente quando parece que há na nossa mentalidade coletiva uma espécie de impenetrabilidade do pensamento do outro, né? Há uma impenetrabilidade, reconhecer o outro como um ser que tem direitos e deveres, como é evidente, e o MPLA, de alguma forma, por ter feito isto, sente-se o protagonista da história de Angola. Isto é um problema. O MPLA sente-se o protagonista. Quando eu sou o protagonista da história de Angola, tudo o resto é palha, né? Nós é que estamos aqui e vocês, graças a nós, senão não estariam vivos. Mas, na verdade, extinguir a UNITA naquela fase também não era possível. Porque nós que conhecemos e temos muitos familiares da UNITA, sabemos exatamente como eles estavam espalhados, tinham arma. Agora, é preciso dizer uma coisa, né? A morte do Dr. Jonas Malheiro Savimbi trouxe a paz. E é como se diz na Sagrada Escritura, vale a pena que um morra para que os outros tenham a paz. Tínhamos toda a mentalidade de que quem estava a conduzir a guerra naquela altura era mesmo o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Depois disto, ele morreu e naturalmente veio a paz. E aqui não podemos deixar de esquecer e sublinhar a figura de Zé Eduardo Santos. Mas o que acontece hoje na nossa realidade, e aqui devo corrigir também já os meus dois colegas, essencialmente porque nós passamos lá para casa uma imagem de reconciliação, de paz e de tranquilidade. Não podemos estar permanentemente uns contra os outros. Este é o problema do parlamento. Aqui não é parlamento, aqui a gente não ganha dinheiro. Mas esse é o problema, tá a ver, do parlamento. Ou seja, nós temos que reconhecer o outro. Deixa que ele fale, deixa que eu... Isso nós temos que fazer enquanto país, senão não conseguimos fazer a reconciliação. E uma reconciliação não existe sem verdade. Portanto, a intenção dita pelo deputado do MPLA foi má, mas o que ele disse tem algo de verdade. Ok? E é preciso de facto reconhecer isso. Não é pedir favores, estamos vivos por conta de vocês, não. Somos todos angolanos e temos o direito de estar aqui nesse país. Penso que sim. Tudo o resto, penso que vamos também discutir os diplomas que a UNITA apresenta, que são 3, mas passo a palavra para os meus colegas, para não monopolizar naturalmente. Com certeza. E foi a sua opinião. Vamos agora ouvir a opinião e, por favor, senhor Dr. Mário Aragão, vamos ouvir o Dr. Carlos Cabral. Ok? E se puder rebater, depois de terminar. Certo? Ele é bom, ele vai entender. Não, é tranquilo, o doutor Aragão pode pedir a palavra, pode... É só por uma questão pedagógica também. Ele pode pedir a palavra e pode interromper o por favor, doutor. doutor. Sempre que necessário. E como os nossos internautas sabem, quando alguém pede a palavra, eu fico calado. Agora, o que eu não posso aceitar é sempre que eu estou no uso da palavra, ou se a Assembleia corta-me, ou o doutor Aragão. E hoje com o reforço do doutor Paquis. Não sei porquê. Deixa-me só dizer, situar, vou até mesmo citar o doutor Paquis. Doutor Paquis, em debate, é normal eu rebater algo que o meu colega disse. E o doutor Paquis já fez isso várias vezes na TV Zimbo, rebatendo o que o doutor Balichonga dizia. E aqui também no debate já fez várias vezes comigo ou com o doutor Aragão. Não sei porque hoje está a dizer que não podemos rebater, mas apresentar as nossas ideias. Debate é assim. Eu sou amigo André Ventura, tanto é um bom especialista em debate. E nós acompanhamos os dois ou os três. Como é que é um debate? Debate, o doutor Aragão tem legitimidade de rebater o que eu digo. Assim como o doutor Paquis tem. Porque senão não é debate. Sim, mas só que com a metodologia e pedagogia necessária para uma melhor interpretação de quem nos está a acompanhar também. E é este o papel do moderador. Nesta condição sou eu, Anastácio Sassembela, não é? Por isso que eu vou interrompendo sempre que possível, no sentido de facilitar também a interpretação. Pois, há muita gente que nos acompanha, sem falar dos nossos estudantes, não é? Muito bem, por favor. Mas eu vou continuar, não perdi o seu fio, o meu fio, e vou continuar com a minha posição. Portanto, o posicionamento do Dr. Aragão não é aceitável, é extremamente grave. Dizer que o presidente José Eduardo tinha legitimidade de
exterminar a UNITA. Isso é extremamente grave, não podemos minimizar isso. É muito grave, muito Não, grave, Cabaça, muito deixa-me grave, deixa-me só um muito segundo. grave. Não, Cabaça, meu amigo, deixa-me só um segundo. É mesmo para lhe ajudar. Eu não disse. Não, não vai Eu ajudar, não não preciso disse. da... Sim, sim, mas Aqui não permita-me preciso só. da sua ajuda, não vai sim, ajudar. permita-me só. Eu não disse, meu bom amigo, que o presidente Mas está Eduardo Santos... gravado. Sim, sim, está gravado. Está Depois gravado. vamos rever. Eu não disse, e nunca poderia sair isso da minha boca. Está gravado. Deixa-me só terminar. Que o presidente Eduardo Santos deveria exterminar a UNITA. Não, Tem a legitimidade. permita-me. Tem a Eu legitimidade, disseste isso. disse, depois vamos rever o debate, que o presidente Eduardo dos Santos tinha legitimidade de extinguir a Então, UNITA. repetiu o que eu Extinguir disse. a UNITA, partido político, Não. não pessoas. Porque foi o próprio Eduardo dos Santos que disse, nem mais um tiro, vamos negociar com os vivos. E os vivos estavam ali. Portanto, eu não estou aqui a querer dizer que o deputado está coberto de razão. Não, o deputado excedeu. Mas nesse excesso há um ponto de razão. Mas agora, não é momento de nós falarmos de guerra. Aliás, estamos a terminar o mês de abril, o Papa esteve aqui. Portanto, nós temos de falar paz. Eu não disse que naquela altura tínhamos que matar os militantes da UNITA, não pode. Isso nem sequer pode sair da minha boca. E nunca deveria sair da boca de um estadista como Eduardo dos Santos. Sim, foi uma parte, por favor, doutor Carlos. Posso? Sim, sim. Tá bem. Ficou esclarecido. Não fiquei esclarecido, está gravado e Vamos avançar. não fiquei esclarecido. Agora, com relação à fala do deputado, foi pouco prudente o deputado. Independentemente de ser verdade ou não, o momento já não se impõe para esse tipo de discurso ou de narrativa. Todos nós conhecemos a história da guerra, ou quase todos. E por essa altura, até porque o presidente João Lourenço, e muito bem, num dos seus comícios, penso que foi o penúltimo, no Quilamba, dizia que já não podemos usar discurso da guerra para justificar o que for, né? Temos de esquecer o discurso da guerra. Foi uma mensagem muito bem concebida, passada pelo presidente da República. E ver um deputado da Assembleia Nacional a dizer o que disse é extremamente grave, é pouco prudente. Não se diz aquilo que ele disse. Mas também a reação do partido UNITA não foi das melhores. Se um errou por ter dito o que disse e depois a UNITA vem chamar assassinos, eu acho que nenhum nem outro partido esteve bem na fotografia. Embora perceba-se que a origem das palavras da UNITA foi o que o deputado Pilamossi disse, mas não devia a UNITA também ter aquele posicionamento, ou aquela reação. Chamar assassinos. Deviam se manter calmos. E aqui também pontuar, sim, a atitude do presidente da Assembleia Nacional, do Dr. Adão de Almeida, tanto uma atitude de alta elevação, uma atitude que roça a atitude de um estadista, né? Viu o clima de crispação, tentou amenizar, não houve sucesso, suspendeu tanto a sessão e convidou tanto os líderes das bancadas parlamentares para uma conversa e amenizar tanto os ânimos. Nós estamos a falar, Sassembele, completamos agora 50 anos de independência, tivemos um culto ecumênico com todas as franjas da sociedade, quer aquelas de cariz religioso, de cariz político, e inclusive a sociedade civil, onde falou-se muito sobre essa questão da reconciliação nacional. Paralelamente a isso, estamos a falar que completamos agora, no dia 4 de abril, 24 anos de paz. Também falou-se muito sobre a questão da reconciliação nacional, e são os políticos que devem ser os vetores da verdadeira reconciliação. Igualmente, com a vinda do Papa ao nosso país, o Papa saiu do país, não fez 4 dias depois da sua saída, já temos essas situações de acusações de guerra. Aqui também temos de desconstruir essa questão das guerras, tanto no passado, entre a UNITA e o MPLA. As guerras ficaram para trás, somos todos irmãos, seja da UNITA, seja do MPLA, seja do Prajá, do Liberal. No final do dia, somos todos irmãos. Não adianta esse clima de crispação. Mas está longe dessa perspectiva da reconciliação está longe, entre os angolanos? mas é possível. Acredita de facto? Sim, acredito. Mais do que isso. Repara-se, Assembleia.
Um deputado tem um mandato com data limite. Daqui, mais próximo ano, provavelmente o Este deputado ciclo termina. termina o ciclo, muitos deles já não serão deputados em 2027. Nós temos de começar a pensar país e não pensar tanto fanatismo político. Se nós pensarmos país, hoje somos deputados, hoje somos ministros, hoje somos governadores, hoje somos presidente da República. Se pensarmos país, amanhã, quando deixarmos de ser tanto o responsável de alguma coisa, os cidadãos vão nos receber com a maior naturalidade possível. Volta para o convívio da cidadania aqui, com as devidas aspas. Agora, o que se vê aqui é que as pessoas pensam que o poder é eterno. As pessoas pensam que eu estou aí, eu sou deputado, estou aí de forma vitalícia. Ainda que estivesse de forma vitalícia, não dá o direito tanto de destratar quem quer que seja. O que nós estamos aqui a dizer que nós só teremos um país desenvolvido quando pensarmos o país como um todo e não segregar que só tem valores do partido A ou do partido B. Para que tanto a academia, ou seja, a política colocou no cafrique até a academia, colocou no cafrique as igrejas, colocou no cafrique a sociedade civil. Por isso é que nós temos o país que temos, né? Volta e meia há sempre um relatório que traz questões negativas do ponto de vista de liberdade, do ponto de vista de direitos humanos e outras questões, porque nós não temos estado a pensar país, nós pensamos, por um lado, o nosso estômago e, por outro lado, defender tanto os partidos políticos. Daí que entendo que este deputado esteve muito mal, embora tenha também direito à liberdade de expressão, é preciso que se diga-se aqui de passagem. Tanto, sim, pedido de desculpa é um gesto de elevação e de humildade também, desde que elas saiam mesmo do coração, né? Desculpa não só para Cubango Pimpa, mas desculpa mesmo de coração. Tanto aí sim, mas tenho estado a analisar com alguma tristeza os nossos deputados que deviam ser exemplo, deviam ser modelo, infelizmente criam um clima de crispação completamente desnecessário. Porque o do MPLA é irmão do homem da UNITA. No final do dia, somos todos irmãos. Estamos aqui E temos a mesma pátria, não é? num debate muito acérrimo com o Dr. Aragão, mas nós não somos inimigos. No final do debate, está tudo tranquilo. O que devemos fazer é aceitar cada um de nós com as suas diferenças, mas o sentido tem de ser sempre pensar país. Quando nós começamos a pensar em país e não pensar na proteção da continuidade dos nossos cargos, aí teremos tanto uma sociedade mais robusta, mais sustentável e até mesmo com distribuições equitativas. No fundo, o que estamos aqui a dizer foi um sinal extremamente negativo. Significa que o que o Papa disse, entrou a 100 aqui desse lado, saiu a 1000 do outro lado. Daí que eu entendo que a vinda do Papa, infelizmente, do ponto de vista espiritual, pode trazer alguma mudança. Mas do ponto de vista material não vai mudar absolutamente nada. Não sei se o Papa viu, o Papa se calhar já deve estar dizendo, olha, eu saí daí agora, olha, já está uma coisa. O Papa se calhar viu esse escândalo aí no posto da Assembleia. Muito bem, muito bem. Não sei Doutor se viu o Patrício, Papa. O Papa será que viu, doutora? É possível. É possível que viu. É um padre atento. Viu, não? Muito atento. Doutor Paquis, queria mais uma abordagem em relação a essa perspectiva? Vamos avançar. Sim, não, eu gostaria muito. Quer falar dos diplomas? Que, aliás, este tumulto saiu da discussão. Portanto, o MPLA chumbou 3 diplomas apresentados pela UNITA no âmbito de uma proposta de reforma eleitoral, travando assim iniciativas que a oposição considera essenciais para garantir maior transparência no processo eleitoral que se avizinha. E foi durante a discussão desta temática que depois surgiram estes tumultos. Por favor, Bom, doutor. a UNITA propõe 3 diplomas, vou citar 2 dos quais. O primeiro é de oposição democrática, não é? Que permite que, naturalmente, os atos do Executivo sejam efetivamente fiscalizados milimetricamente pela Assembleia Nacional, pelos deputados na oposição, e também se faça uma oposição democrática necessária nas democracias. Pois isso tem um desenrolar muito maior do que aquele que eu estou aqui a dar, mas essencialmente a UNITA está no fundo a apelar não apenas à reforma constitucional que já houve, mas também a um acórdão que é o Acórdão 319, que inviabiliza naturalmente a fiscalização dos atos do Executivo pela Assembleia Nacional.
Mas os deputados do MPLA dizem que não, se nós fazemos passar essa lei da oposição democrática, vocês nos impedem de governar. Estão a dizer que se nós formos fiscalizados, não vamos poder governar. De alguma forma dizem isso, né? Por outro lado, a questão do voto popular, a UNIT entendia que era preciso que o voto fosse controlado pelas pessoas, num dos diplomas que a UNITA propõe. Isto tem a ver com a transparência eleitoral que nós não temos tido no nosso país. O doutor Mário Aragão faz referência aqui, portanto, ao presidente João Lourenço e outros, e o seu partido ter ganho as eleições de modo democrático. Mas um dos grandes problemas que tem existido em Angola é que nós não temos transparência eleitoral. Se nós formos pedir os resultados eleitorais e nos digam efetivamente quem é que ganhou, como é que ganhou, com quantos votos, a gente não consegue. Isto é muito interessante, porque temos percebido que... Não, isso não é verdade. Isto não é verdade quando o Topaquice diz que as eleições não são democráticas. E quando diz também, permita-me só... Não, estou na perspectiva doutor. E quando diz que os resultados a gente solicitar não conseguem nos dar, eu penso que não. Eu penso que conhece a CNE. E é esta mesma Comissão Nacional Eleitoral, onde fazem parte os comissários eleitorais dos partidos políticos com assento parlamentar. E os comissários, o Topaquice provavelmente está a tirar um certificado de incompetência a esses comissários. Porque esses comissários assinam a ata final da eleição. É esta ata, vou já terminar para passar a palavra. É esta ata que é remetido ao Tribunal Constitucional. Portanto, se os comissários estão a homologar as eleições, como é que nós queremos falar ainda de imparcialidade ou não uma eleição não justa? Eu penso que nós temos que ser também coerentes. Sim, também. Mas aí há um aspecto. Por exemplo, quer dizer, a UNITA propõe que o povo controle o voto. Não, mas não é o povo que tem que controlar. Não, quem controla o voto... Não, aqui está aí mal. Aqui está aí mesmo mal. Não, está aí mal. Doutor, um minuto. Quem controla o voto não é o povo. O povo deve aguardar as instituições credíveis. E nós temos instituições. Não, está a procurar confusão, doutor Paquice. Não é confusão, não. Está a procurar confusão. Doutor Paquice, vamos concluir? Eu não concordo. Isto é importante. Sim, continua. A soberania una e indivisível pertence ao povo. Isso não quer dizer que o povo é que tem que controlar a urna. Não é? Não quer dizer isso. Deixa-me terminar isto. Queres ouvir ou não? Também podes aprender com isso. Não vou aprender. Também vou lhe ajudar, porque está aí mal. A soberania una e indivisível pertence ao povo, que a exerce através do voto livre e justo. E essencialmente transparente. Sim. Que é, doutor Aragão, o que nós temos tido em Angola são eleições que no final da cadeia não são transparentes, porque temos tido problemas com o apuramento. E a UNIT entende que é preciso que as pessoas estejam, não só mais observadores, como as pessoas estejam aí e percebam o que é que se passou. Porque as eleições, sendo um ato organizado por quem tem a delegação do poder, as eleições são o ponto zero. É o ponto zero. É o ponto para iniciar. É o povo que pega no seu poder soberano e através do voto, que o voto é uma expressão de vontade. São números, como é evidente, mas é uma expressão de vontade. E essa expressão de vontade, para ser respeitada, o povo tem que confirmar que nós votamos em X. Mas o que tem acontecido... Não, deixa eu terminar, senão depois não fica claro. O que tem acontecido é que quem dá o resultado é quem supostamente nunca saiu do poder. E isto tem consequências muito graves. A CNE dá de facto os resultados. Eu estive em 2022, eu fui observador, estive no Bengo. Mas quem diz que nós ganhamos as eleições foi alguém que pertence ao partido no governo. Isso é que é muito interessante. A UNITA está a dizer que ao invés de ser assim, e ao invés de quem dá os resultados está a dizer, e você percebe, qualquer pessoa percebe. Quer dizer, você olha para a televisão, quem está a dizer os números, você percebe que ele está a mentir. Não. Está a fazer teatro. Não, está a fazer teatro. Não, doutor Paquice está a fazer teatro. Não, mas está a fazer teatro. Nós estamos num programa muito sério. Doutor, está a fazer teatro. Não, depois está a fazer rebater. Está bem, doutor Aragão. Tem que terminar. Por favor.
Tem que Doutor terminar. Paquice, vamos já terminar? Inclusive, nós demos o nome terminar à mal, doutora Sá Júlia Sembelo. Ferreira, que Terminar mal. Não, a vai terminar mal. doutora Júlia Ferreira, que agora passou para o tribunal, que nós demos a senhora das águas. A senhora é tão sincera que ela bebia água a todo momento, parecia um carro que estava a fazer muito esforço, porque não estava a dizer o resultado, ela estava a ver uma coisa, estava a dizer outra. Então, Vamos Para concluir, então, doutor Paquice, Deixa eu terminar. doutor Paquice está a Aí, atribuir certificado de incompetência aos comissários eleitorais. Não, mas aí o problema, aí tem Os problema. comissários eleitorais Só um bocadinho, assinam. só um bocadinho, só um Não é? bocadinho. Assinam. Doutor Aragão, aí Não é tem, assinam ou não assinam, aí doutor tem, Paquice? aí tem um problema. Não. Aí tem um problema. Agora, os partidos na oposição, essencialmente aqueles, e ali não temos partido na oposição, essencialmente aqueles que assumem o papel de oposição, têm que ser capazes de dizer onde está o erro. Também não têm sido capazes de dizer onde está o erro. Aí está o erro. Porque não há erro. Não, calma. Porque não é erro. Calma. Deixa-me terminar isto. Eles dizem de facto há um erro, mas eles também não são capazes de dizer onde está o erro. Mas todo mundo percebe que há erro. Não, não é verdade isso. E Não, aqui não é verdade. a UNITA diz não, Não é verdade. convinha que o povo entrasse mais neste controle do Não, voto. não. E o Empela diz não, isto não é necessário, aquilo não é necessário e aquilo não é necessário. Eu vou terminar primeiro, vou lhe passar a palavra. Eu quero ver se um dia o MPLA perde as eleições, se não vai pedir à UNITA esses diplomas para termos mais democracia e mais... Não, sabe Eu por quero ver. sabe por que o MPLA não vai Eu quero pedir ver se esses o MPLA vai diplomas? pedir. Não, A sério, sabe mas esse não, digo- não, olha, mas esse digo não, mas que sabe por que o MPLA não Eu vai digo pedir que esses está. diplomas? Porque esse diploma vai em contramão aquilo que é a vontade popular. Nós não podemos, Sá Sembelo, isso é um risco muito grande. Como vai? Permita-me só. Vai contra a vontade vai popular? contra a Os vontade deputados popular. da UNITA também não representam... Não, Sá Sembelo. uma parte Os deputados da significativa UNITA, do os povo deputados da lá. UNITA também nunca aprovaram o Orçamento Geral do Estado. Nunca aprovaram. Isso, E foi por não, isso que a permita-me UNITA- só. Não, foi não, por isso não, que o não. MPLA Não é isso que eu quero votou dizer. contra? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que nós não podemos deixar com que as urnas ou o processo eleitoral seja conduzido ou controlado pelo povo. Por quê? Porque tem As instituições eleições idôneas. as eleições pertencem ao povo. Permitam-me. É o ato Permitam-me, soberano. não disse o contrário. Tem instituições idôneas, credíveis, para controlar as eleições e as urnas. Porque os partidos políticos têm comissários eleitorais. Devem confiar estritamente nos comissários eleitorais. Da mesma E forma, fiscais também, não é? da mesma forma que o MPLA confia no seu comissário eleitoral. Eu penso que aqui não há um problema. Aqui, uma falta de informação que a UNITA está a querer fazer, e teve muito bem a bancada parlamentar do MPLA em chumbar essas propostas. Se eu estivesse lá, também iria chumbar. Doutor Cabaça, a sua nota também em relação ao chumbo destes 3 projetos da UNITA? Portanto, o MPLA argumenta a inconstitucionalidade destes documentos. Dizer que as eleições em Angola são livres, justas e transparentes é uma mentira do tamanho do mundo. É muita mentira. É como acreditar que é possível fazer funs de milho com fuba de bombom. É uma tremenda mentira. Nunca tivemos eleições livres, justas e transparentes. E se nós olharmos para as leis que estão a ser aprovadas, estão a brindar tanto a democracia, né? Estão a blindar, blindar. a democracia, porque se as eleições são livres, justas e transparentes, era expectável colocarem, permanecerem as atas síntese, né? Colocar ou publicarem as atas e as pessoas estarem lá naquela situação de voto sentado e controlar os votos. Se a eleição é justa e transparente, qual é o problema que tem o povo a controlar os seus votos? Qual é a necessidade que tem o povo de sentar à espera dos resultados? Qual é a necessidade que o povo tem? O povo deve estar em casa. O povo deve estar em casa aguardando Muito o bem. comunicado Já oficial. fez esta reação em relação aos comentários do Dr. Paquice? Por favor, Dr. Carlos Não, eu Cabaça. sou democrata, é tranquilo. Por favor, vamos Normal. prosseguir. Sim, não, é normal. Em debate isso acontece, é normal. O que estamos aqui a dizer é que nós nunca tivemos eleições livres, justas e transparentes. Por quê? Porque as próprias leis não permitem com que as eleições sejam livres, justas e transparentes. E depois também, do ponto de vista técnico, os fundamentos do chumbo, se a expressão é permitida, pela bancada do MPLA, é de que há inconstitucionalidade naquilo que foi desenhado pelo Partido UNITA. Há aqui uma usurpação de competências, porque quem olha para questões de inconstitucionalidade é o Tribunal Constitucional, nos termos do artigo 181
da Constituição da República de Angola. Não são os deputados que vêm declarar publicamente que naquilo que a UNITA desenhou há inconstitucionalidade. Aqui, uma inversão daquilo que é a separação de poder, uma intermissão e uma usurpação de competência extremamente grave. Isso é extremamente grave, porque a Assembleia Nacional funciona como uma máquina de produção das leis, né? Máquina legislativa, e não deve fazer o papel do Tribunal Constitucional. Desejável era deixar com que aquele instrumento passasse e discutirem as questões atinentes ou não a alguma violação, expurgá-las em sede de especialidade e depois da sua aprovação deixar com que o tribunal, o MPLA, a bancada parlamentar do MPLA ou quem quisesse podia recorrer ao Tribunal Constitucional para verificar se há ou não inconstitucionalidade com relação àquela proposta do partido UNITA. Tecnicamente, eu penso que a bancada parlamentar do MPLA esteve mal, muito mal, porque é verdade que também são poucas vezes que o MPLA vota contra, né? E o MPLA votou contra. Quando os outros votam contra, dizem que são antidemocrata, né? Agora, não sei se o MPLA também é antidemocrata por votar contra tanto um material ou um instrumento tanto desenhado pelo partido UNITA. O que é que isso dá? Isso dá um retrocesso muito grande na transparência das eleições, porque as eleições não são mesmo transparentes, porque se fossem transparentes, até o partido que governa devia ter uma outra forma de cuidar do povo, que é a massa eleitoral. Infelizmente, como não são mesmo transparentes, ninguém quer saber tanto das normas, ninguém quer saber do pensamento da oposição, ninguém quer saber do pensamento da sociedade civil. O que vamos ter, vamos ter em 2027 novamente o MPLA no poder, vamos ter o MPLA no poder, porque da forma que está desenhado o nosso cenário político e também conforme estão amarradas as normas, não estou a ver o MPLA a sair do poder em 2027. Não? E depois, a minha nota é muito rápida também. Eu aqui estou... E a UNITA, quando fala sobre essa matéria, faz também referência à questão da oposição democrática, faz referência, portanto, à liberdade de imprensa, né? Sem liberdade de imprensa não há escrutínio, né? E, aliás, o Nelito faz referência a isso e diz, é só nós olharmos, quer dizer, os congressos do MPLA, os comícios do MPLA passam todos na TPA e na TVzinho praticamente em direto. Não temos a oposição também em direto. Aliás, não temos sequer, como acontece em outras realidades, em que quando um presidente efetivamente fala, depois estão os partidos da oposição, quer dizer, a fazerem a sua nota sobre o que é que pensam disto. Por exemplo, muito rapidamente, há uma necessidade que é um desrespeito muito grande daquilo que é a nossa Constituição. Quando é que o presidente João Lourenço chamou Adalberto para conversar sobre os assuntos do país? Quem ganha não ganha tudo em democracia. Se nós entendemos que a UNITA tem cerca de 2,5 milhões de votantes, é obrigatório, inclusive do ponto de vista constitucional, que quem governa, de quando em vez, chama a oposição para fazer concertações sociais. Mas há aqui uma ideia, e muito rapidamente, quem se acostumou a governar sozinho e não depende do voto, fica à vontade. Fica muito à vontade. E aquilo que diz o Dr. Aragão é, de facto, a demonstração mais clara de que o MPLA não depende dos votos para governar, não. Como dizia o Boi, o meu colega, o nosso amigo, o MPLA é quem escolhe quem vai lhe votar. Portanto, não interessa muito os votos. Estou de acordo com o Aragão, as coisas com Cabaça, Dr. Cabaça, as coisas a continuarem como estão. O MPLA vai estar no poder até 2099, e nós já morremos há muito tempo e ninguém mais está cá para contar história. Agora vamos ver se isso vai correr assim ou não, né? Porque há aí coisas que se podem travar no momento certo. Se o MPLA não percebe isso, certamente terá problemas no futuro. Aliás, nós temos feito muitas premonições sobre essa matéria e vale a pena que nos ouçam, porque temos muitos amigos conscientes no partido do MPLA e que são capazes de fazer essa mudança.